E aí galera, beleza? Meu nome é João Lopes, sou professor de História aqui do canal Oxe Humanas. E a nossa aula de hoje é sobre renascimento comercial e urbano. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, se tu nunca entendeu esse assunto, se tu tem curiosidade sobre esse assunto, assista esse vídeo até o final. Sem mais conversas, vamos nessa! Galera, como sempre, vamos começar pelo contexto. A gente precisa colocar na cabeça que o renascimento comercial e o renascimento urbano, e posteriormente o renascimento cultural, é um processo de transição da Idade Média para a Idade Moderna. O nosso contexto está exatamente na Baixa Idade Média. É o momento em que a Idade Média está entrando em crise, né? Ou seja, as estruturas que caracterizam a Idade Média vão definhando, vão deixando de existir. Para quem não lembra, a Idade Média é o período que fica entre a Idade Antiga e a Idade Moderna. Essa Idade Média ela é dividida em dois momentos, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Então nosso contexto está exatamente na Baixa Idade Média, que vai do século XI ao século XV, que é quando a Idade Média finalmente deixa de existir. Bom, gostaria de lembrar que o renascimento comercial e o renascimento urbano vão alterar as estruturas, principalmente daquilo que existia na Europa Ocidental durante a Idade Média, que é o feudalismo, né? Uma economia de subsistência, uma sociedade rural, estamental, baseada em leis orais, onde não existe uma produtividade em excesso, ou seja, não existe produção de excedente, o comércio é pouco, as trocas são amonetárias. Se você não entende nada sobre feudalismo, se você não sabe nada sobre feudalismo, assista o vídeo que já tem aqui no canal sobre essa temática, beleza? Bom, então quais foram as causas que levaram o renascimento das cidades e o renascimento do comércio na Europa durante esse período da Baixa Idade Média? Para poder entender todas essas transformações sociais e econômicas, a gente precisa recuar até o século X, que é literalmente o X da questão. Durante o século X e durante o século XI, a gente vai ter uma diminuição no número de invasões estrangeiras dentro do continente europeu. Tá? Somado ao fato da diminuição do número de epidemias. Durante esse período na Europa não existiam grandes epidemias, o que vai fazer com que a taxa de mortalidade ela diminua e a taxa de natalidade acabe crescendo, causando assim um crescimento demográfico. O século X e o século XI não é só um período de paz, também é um período de prosperidade, devido às diversas inovações tecnológicas que surgiram durante esse período, como o arado, o moinho de vento, o sistema de rotação ou de rodízio de culturas, instrumentos de ferro que vão contribuir para que houvesse um aumento do número de terras cultiváveis. Então esse desenvolvimento de técnicas de produção agrícola vai contribuir muito também para o aumento da taxa de natalidade e a diminuição da taxa de mortalidade, né? Ou seja, século X e século XI é marcado por um período de paz e prosperidade, que vai trazer como consequência o crescimento demográfico. Precisamos levar em consideração que durante esse período na Europa Ocidental o que estava rolando era o feudalismo. E o feudalismo tem como característica a economia de subsistência, ou seja, se produz para se consumir. De certa maneira em que, com o avanço das técnicas produtivas, então se produzindo mais em menos tempo, existe uma menor necessidade de servos. Porém, com o crescimento demográfico começa a se ter mais servos. Então, isso vai acabar gerando um êxodo rural, ou seja, vai existir a expulsão de vários servos e esses servos acabam indo para as cidades. Então a gente começa a perceber já aí que as cidades começam a crescer, tranquilo? Se você aí de casa for seguindo a lógica, as cidades começam a crescer, começam a aumentar de tamanho e acabam se transformando em mercado consumidor daquilo que era produzido no campo, daquilo que era produzido no feudo. Então, com o tempo, isso é uma transformação que demora, né? Uma transformação de longa duração. O feudo, aos poucos, começa então a produzir para poder vender, vai começar a produzir excedente para poder vender para as cidades. Então, essa transformação ela vai acontecendo de forma lenta. Então guarda essa informação. Outra coisa que vai contribuir muito com o renascimento comercial e o renascimento urbano é o movimento cruzadista, ou o movimento das cruzadas, ou simplesmente cruzadas, você chama do jeito que você quiser, não tem problema com isso. Esse movimento é um movimento de caráter religioso e militar, que tinha o objetivo de salvar a Terra Santa dos infiéis, os muçulmanos, que controlavam aquela região do Santo Sepulcro, ali na região da Palestina. Esse objetivo específico as cruzadas não conseguem, ou seja, não tem êxito na retomada da Terra Santa, né? Porém, o movimento cruzadista vai contribuir e muito com o comércio,
por conta da reabertura do mar Mediterrâneo. Eles vão acabar reconquistando o mar Mediterrâneo e estabelecendo rotas comerciais com o Oriente. E aí a gente começa a perceber a chegada de produtos do Oriente no Ocidente, por conta do estabelecimento dessas novas rotas comerciais. Beleza? Outra coisa que a gente precisa levar em consideração é que essa viagem dos cruzados era muito longa e nos acampamentos dos cruzados começa a surgir pequenas feiras, né? Essas feiras começam a crescer e você começa a ter feiras que antes eram temporárias, agora permanentes, ao longo das estradas, né? Nas rotas comerciais, nas estradas que foram abertas nessas expedições. Esses comerciantes que vão enriquecendo e vão enriquecendo cada vez mais, vão estabelecendo domicílio naquelas regiões. Então você começa a ter ali feiras que são enormes, feiras que são grandes, feiras que são permanentes, e você começa a ter o surgimento de habitações ao redor dessas feiras. Então você começa a ter o surgimento de novas cidades. O surgimento dessas feiras não fica restrito apenas a essas rotas abertas pelos cruzados. No interior do continente europeu, nas encruzilhadas, a gente começa a perceber também um surgimento de feiras que são pequenas e temporárias, depois elas aumentam de tamanho, ficam grandes, ficam cada vez maiores e ficam permanentes. Dentro dessas feiras, as trocas a primeiro momento eram amonetárias, né, através do escambo, mas com o tempo a gente começa a ter a monetarização também da economia, começa a ter o uso de moedas. Devido à grande circulação de riqueza nessas feiras e por conta do crescimento demográfico que criava também uma massa de marginalizados, né, e essa massa de marginalizados acabava construindo gangues, né, uma bandidagem começa a surgir no continente europeu, ou seja, era seguro, mas nem tanto. Essas grandes feiras e essas regiões que circulavam a grande quantidade de riqueza começaram a ser muradas. É daí que surgem os burgos, né? Os burgos são essas cidades, são essas feiras que passam a ser muradas. E os burgueses, essa classe de comerciante que surge durante esse contexto. Uma informação que eu gostaria de deixar guardada aqui para vocês é que devido ao avanço das técnicas produtivas dentro dos feudos, começa a haver uma produtividade em menor tempo e isso vai trazer um tempo vago, um tempo ocioso para o servo. Durante o seu tempo vago, esse servo ele começa a produzir bugiganga, ele começa a produzir excedente dentro do seu manso, e começa a vender nessas feiras. Tá? É claro que esse processo de transformação ele é longo, ele vai acontecendo ao longo dos séculos, mas a gente precisa entender que esse servo com o tempo vago, ele vai se transformar em artesão, ele vai se transformar em produtor, e ele vai vender a sua produção nessas feiras que a primeiro momento são pequenas e temporárias, e que depois vão acabar crescendo e vão acabar se transformando no que nós chamamos de purgos. Diante de tudo que foi falado aqui, a gente começa a perceber que na Europa começa a ter um maior desenvolvimento do comércio, a revitalização da vida urbana com o aumento das cidades que já existiam, com o surgimento de outras cidades, o aparecimento de trocas monetárias, novas rotas comerciais, marítimas, terrestres, fluviais, nascimento de feiras comerciais. Então a gente começa a perceber uma transformação socioeconômica ao longo dos séculos 11, 12, 13, 14. Bom, e com o passar do tempo e com o passar dos séculos, essas transformações elas vão se aprofundando. Tá? A gente precisa perceber que as coisas vão começar a se aperfeiçoar. Os comerciantes de uma mesma cidade começam a se reunir para se fortalecer, para poder estabelecer preços. Isso vai acabar sendo chamado de guildas. A gente vai também perceber que várias cidades comerciantes começam a estabelecer relações, começam a estabelecer pactos, começam então a surgir as ligas, ou ranças, como você queira chamar, que são associações de burgos, né? Associação de cidades comerciais. Um exemplo disso é a Liga Hanseática. A gente vai perceber também que com o passar do tempo, os artesãos também começam a se especializar, eles começam a se organizar de uma melhor maneira e vão surgindo assim as corporações de ofício, que são, como vocês estão vendo aí, associações de trabalhadores de uma mesma profissão, com objetivos assistenciais e de controle sobre a produção das oficinas. Nós temos o mestre de ofício, o oficial e o aprendiz. Só que existe uma treta nessa história aí. Todo burgo ele está dentro de um feudo, porque não existe território vago, território de ninguém. Sempre um burgo, sempre uma feira está dentro do território de alguém. E os senhores feudais vão começar a implicar com os burgos, vão começar a cobrar dos burgos. De certa maneira, em que a burguesia lutou muito para poder conquistar o que a gente vai ver no livro didático como carta de franquia,
que vai ser um instrumento jurídico reconhecido pela nobreza e pelo rei de isenção de tributos dessas cidades em relação à nobreza. Mas isso só vai ser conquistado a partir de muita luta, a partir de muita revolta, que o livro didático traz como movimentos comunais. Ou era conquistado assim, através da porrada, ou era conquistado através da compra. Bom, dessa maneira a gente vai vendo aquela Europa feudal, com economia de subsistência, uma sociedade estamental, com trocas monetárias, deixando de existir. Aos poucos a gente vai percebendo um processo de transformação de uma Europa feudal para uma Europa mais ligado ao mercado, mais ligado ao comércio. Tá? E aí a gente vai vendo o feudalismo definhando aos poucos, durante essa baixa Idade Média, durante esse processo de transição da Idade Média para a Idade Moderna. Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido, mas principalmente espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado pela atenção, até a próxima aí. Tchau, tchau!